Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos desejar um bom dia a todos e todas que estão nos assistindo durante essa live. Queremos desde já agradecer pela sua presença aí. Queremos agradecer pelo seu compromisso de estar com a gente nesta manhã de escola dominical. E eu tenho certeza de que nós seremos mais uma vez muito abençoados nesta manhã. Amém? Ainda dá tempo de você convidar o irmão, uma irmã, aquela pessoa que você acha que precisa estar ouvindo uma palavra nesta manhã. Ainda dá tempo de você compartilhar essa live para que outras pessoas sejam alcançadas. Então compartilhe e abençoe outras pessoas nesta manhã. Eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra muito especial para falar aos nossos corações. E nós sentiremos a presença dele durante toda essa escola dominical, durante todo o momento que nós estivermos juntos aqui. Seja enquanto estivermos cantando, orando, ou principalmente quando nós estivermos ouvindo a palavra do próprio Deus. Queremos dizer que estamos com muita saudade dos irmãos e das irmãs, da nossa igreja aqui em Goiabeiras, dos nossos irmãos também lá em Jardim Carapina. Mas eu creio que em breve estaremos todos juntos, cultuando, adorando e ouvindo a palavra do Senhor no nosso templo também. Amém? Vamos abrir a nossa palavra? Salmo de número 42. Salmo de número 42. Você aí abre a sua Bíblia, física ou virtual, abra ela. Amém? Salmo de número 42. Vamos ler o Salmo de número 42 todo, porque ele é curto. Amém? A palavra diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus da minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que estás angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Glória a Deus. Bem, estava meditando sobre esse texto ontem, e para a gente começar essa escola dominical, queria rapidamente lembrar a você que nesse tempo nós podemos estar no sentido, talvez como salmista, com a alma abatida, com a alma perturbada, com o coração aflito, preocupado, ou você conhece alguém que está nessa situação. E aí nós perguntamos: Senhor, por que eu estou assim? Por que estou tão preocupado? Por que estou desesperado, Senhor? Por que minha alma, Senhor, está abatida desse jeito? E nesta manhã, queria te dizer duas coisas para a gente começar essa escola dominical. Primeiro, escolha como salmista, buscar pelas águas, como cervo, brama, anseia pelas águas. Que você busque nesta manhã, nessa escola dominical, pela presença do Senhor. E essa presença é capaz de aquietar a nossa alma, é capaz de curar as nossas feridas, é capaz de nos transformar. E também, como o salmista diz, espere em Deus. Porque mesmo que a nossa alma esteja abatida nesta manhã, porque mesmo que nesse tempo nós estamos dessa forma,
preocupados, desesperados, espere em Deus, pois ainda essa dor, essa luta vai ser transformada em louvor. E já desde esta manhã nós vamos estar louvando ao Senhor e vamos sentir a presença dele nos curando, nos tocando e falando nos nossos corações. Amém? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Foca os seus olhos no Senhor nesta manhã. Invoca a presença do Senhor aí na sua casa. Nós cremos que Deus está assim como nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Podemos dizer, Senhor, assim como o servo, assim como a corça, suspira e anseia pela Tua presença. A nossa alma, Senhor, anseia, suspira por Ti nesta manhã, Senhor. Oh Deus, clamamos pela Tua presença, Senhor. Clamamos pelo Teu refrigério para as almas, Senhor, para os corações aflitos. Clamamos pela presença, Senhor, daquele que pode transformar o nosso ser. Venha sobre nós, Senhor, nesta manhã. Adentre, ó Pai, as casas, os corações, ó Pai, com a presença perfeita, a presença transformadora do nosso Deus. Senhor, cada um que vai estar nos ouvindo nesta manhã, Senhor, que não venha ouvir a nenhum de nós que estamos aqui nessa casa, mas que venha ouvir o Espírito Santo de Deus falando à igreja do Senhor, falando àqueles que estão com o coração sensível e aberto, Senhor, à Tua presença. Clamamos pela Tua presença, Senhor. Haja poderosamente nesta manhã. Venha sobre nós, ó Deus. Venha com o Teu afago. Venha com a Tua cura. Venha com a transformação que nós precisamos nesta manhã. Haja, Senhor, em nosso meio, Deus. Em nome de Jesus. Vamos dizer que nós queremos dessa presença. Se ansiamos por Ti, Deus. Ansiamos por Ti. Quero o meu fôlego, Tu és, e em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, ó Deus. Diga a Ele: eu amo Tua presença, Senhor. O Teu sorriso é vida, ai, em mim, Deus, e eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti, Deus, confio em Ti. Quero mais fundo, leva-me mais perto.
mais a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Oh, tua voz ecoa nesta manhã, Senhor. Ecoa, fala, Deus. Oh, oh. Ecoa, Senhor, e fala sobre nós, oh Deus. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, Deus, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amamos, Senhor, que o Senhor nessa manhã cresça, expanda, Senhor, a tua glória no meio de nós. Que venhamos, ó Pai, a ouvir a Ti, Senhor. Diminuímos o nosso eu. Pedimos, Senhor, tira tudo aquilo que o Senhor, Pai, precisa tirar nesta manhã, para que a Tua presença, Senhor, o Teu toque venha ser resplandecente em nós. Senhor, mais da Tua presença nessa manhã. Mais do Teu toque, Senhor. Mais do Teu agir, ó Deus. E que quando estivermos ouvindo a Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Pai, nos leve a águas mais profundas, a presença abundante, Senhor, de Ti nesta manhã, e que venhamos a ter a certeza
Pai, nos ouvindo, que o Senhor está ouvindo o clamor do teu povo, e que o Senhor está falando, e que o Senhor está falando as palavras que nós precisamos ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Mais uma manhã abençoada na presença do Senhor. E dia após dia nós temos sido alimentados pela palavra de Deus. Por esse momento tão sublime e tão importante da nossa caminhada cristã, dia após dia sendo renovados, transformados e alimentados pela palavra de Deus. Queria que os irmãos e as irmãs abrissem a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. É uma história conhecida, e mesmo sendo conhecida, a palavra do Senhor, ela nos revela, todo dia ela revela a sua verdade, a sua graça. 1 Samuel capítulo 17, versículos 17 a 26. Na realidade, todo o contexto desse capítulo são 58 versículos, mas obviamente nós não vamos ler todo esse capítulo, mas nós vamos ler e meditar na palavra de Deus sobre todo esse contexto, mas baseado nos versículos 17 ao 26. Repetindo, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 17 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Jessé disse a Davi, seu filho: por favor, leve para os seus irmãos 20 litros deste grão tostado e estes 10 pães. Vá correndo, leva-os para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos para os seus oficiais de campo. Verifique se seus irmãos estão bem. Traga alguma notícia deles. Saul e seus irmãos, com todo o exército de Israel, estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Davi levantou de manhã bem cedo. Deixou as ovelhas com o ajudante, tomou sua bagagem e partiu, como Jessé tinha ordenado que ele fizesse. Ele chegou à barricada do acampamento no momento em que as tropas estavam saindo para os seus postos de batalha e gritando o alarido de guerra. Israel e os filisteus tinham posicionado suas linhas de batalha frente a frente. Davi deixou o que trouxera a cargo do guarda do equipamento. Correu até a linha de batalha, onde estavam seus irmãos, e perguntou se eles estavam bem. Enquanto ele estava falando com eles, chegou Golias, o guerreiro filisteu de Gate, que vinha das fileiras dos filisteus, repetindo as palavras que dissera antes. E Davi ouviu o que ele dizia. Quando os soldados de Israel viram o homem, correram dele apavorados. Os soldados de Israel disseram uns aos outros: vocês viram aquele homem que acabou de surgir? Ele veio para desafiar Israel. A qualquer que o matar, o rei dará uma grande recompensa. Dará também sua filha e isentará a família de seu pai de todo o serviço e de todas as taxas em Israel. Davi disse aos homens que estavam junto com ele: que recompensa será dada ao homem que o matar este filisteu e remover essa afronta em Israel? Quem é, de qualquer maneira, esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Amém, irmãos. Bem, como disse, é um texto que obviamente você deve ter ouvido pregações, ouvido muito também as nossas irmãs que trabalham com crianças, devem ter feito um geogral ou explicaram também para as crianças sobre esse
Davi e esse Golias. Se nós pudéssemos aqui fazer uma enquete, se fosse o momento de nós fazermos, e a pergunta seria: o que mais tinha chamado a sua atenção sobre todo esse conteúdo? Como disse, vai até o versículo 58. Obviamente, muitos poderiam responder na sua enquete. Foi quando veio a queda de Golias, ou a morte de Golias, ou a derrota de Golias. E muitas vezes nós focamos esse fato. Mas para nós entendermos e compreendermos por que isso aconteceu, qual foi a situação que Davi chegou até aqui. Pois bem, no versículo 17, primeiro ponto diz assim: e o pai pede e faz um pedido ao seu filho. Jessé, o pai de Davi, tinha 8 filhos. E entre esses 8, 3 estavam lá na batalha. Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e o terceiro, Samar. Então esses 3 filhos estavam lá na batalha, lá no acampamento. E porventura o seu pai pergunta, faz um pedido, fala: meu filho, eu quero que você vá até lá onde estão os seus irmãos. Então, o que começa aqui a trajetória, como diz, a partir do versículo 17, é que o pai faz um pedido para o filho. E nós temos que entender e compreender que pai é autoridade. Porque muitas vezes, quando nós trazemos para os nossos dias de hoje, o pai, mesmo sendo o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que não precisa de manifestação e ação de humana nenhuma, mas Ele conta conosco. Por quê? Porque existem batalhas, campos de batalhas, que tanto a mim quanto a você temos que sobressair. Porque nós necessitamos e precisamos da presença do Senhor. Então o primeiro ponto aqui é um pedido do pai. Na minha tradução aqui da minha Bíblia, o pai fala assim: filho, por favor. Ou seja, filho, eu preciso da sua ação, da sua atitude, para que você vá até o campo de batalha. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos, como somos chamados pela graça de Deus, nós fomos eleitos em Cristo Jesus o Senhor, pela unção do Espírito Santo, nós recebemos esse chamado, o pedido do Eterno, porque a própria palavra nos revela que quando Jesus foi para o Pai e sentou ali à destra do Eterno, no seu trono de graça, os anjos tinham desejo, os anjos queriam fazer o que a igreja deveria e tem que fazer, a obra do Senhor. Porque aqui muitas vezes nós podemos trazer que é somente uma batalha específica nossa, não, mas havia outras pessoas, um grupo de pessoas em uma batalha. Mas o Pai, quando nos vocaciona para irmos para uma batalha, Ele não nos coloca nada sozinho. Nós não vamos de mãos vazias, porque se vocês observarem ainda no versículo 17, o Pai coloca nas mãos de Davi. Aqui fala grãos tostados, aqui fala pães e aqui fala queijo. Ou seja, Davi foi nas suas mãos, ali representava que a palavra de Deus, o pão que o Pai lhe deu em suas mãos. Aleluia! E quando nós vamos para os nossos campos de batalha, nós não estamos, amados, com mãos vazias, atadas, não. Não somente em nossas mãos, mas aqui quando eu falo mãos, não é simplesmente esse membro, mas o que o Senhor nos proporciona dentro de cada um de nós. Ele nos coloca o pão vivo do céu, que é a sua palavra. Porque nós não podemos de forma alguma irmos de mãos vazias para a batalha. Porque lá na frente o inimigo também, ele tem as suas armas. E como eu vou repetir, o pão não era somente para Davi, mas o pão é para as pessoas que estavam lá, que necessitavam de ser alimentadas. Então quando o Eterno, o nosso Deus, chama cada um de nós para irmos para a batalha, temos que levar pão. Somos representantes do reino de Deus na face da terra. A Bíblia diz que somos embaixadores
em Cristo Jesus o Senhor. Não são os anjos. Os anjos, eles têm também a sua particularidade, sim. Eles têm as suas ordenanças recebidas por Eterno, porque para ajudar o seu povo, para proteger o seu povo. Nesse das umas orações diz: acampas aos teus anjos ao nosso redor. Mas o nosso Deus colocou isso em nossas mãos, essa responsabilidade de não somente recebermos o pão, que é a sua palavra, para enfrentarmos as nossas adversidades, os nossos inimigos, mas também para aquelas pessoas que necessitam de receber esse alimento espiritual. Aleluia. Então, quando nós recebemos esse pedido do Pai, com amor, com ternura, com graça, então Davi só tinha duas situações: ou ele não ia aceitar, ou ele ia aceitar o pedido. Porque, como disse, Jessé tinha 8 filhos. Dos 8, 3 estavam na batalha. Então, obviamente, tinha 5. Entre eles Davi. Davi muito também poderia responder para o pai: pai, isso não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é cuidar das ovelhas. A minha responsabilidade é tirar leite. A minha responsabilidade é fazer queijo. Isso é minha responsabilidade. Chama essa responsabilidade para outros. Meu amado, meu irmão, minha irmã, não transfira a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos para outro. Porque se Ele colocou a responsabilidade em suas mãos, você não está sozinho. Aleluia, Ele está junto com você. Davi, como eu disse, não foi sozinho para a batalha, não. Tinha pão, tinha tudo em suas mãos. Ele representava o pão vivo do céu, a graça do Senhor, a grandeza do Senhor. Ele ia se alimentar da própria palavra de Deus. Então não queira você, vou repetir, não queira você transferir responsabilidade, na qual a responsabilidade está em você, foi colocada em você. E no outro versículo, diz assim: e Davi, acordando bem cedo, ou seja, ele não só recebeu o chamado do Pai, ele não só atendeu o chamado do Pai, mas o Pai disse: ó, vai depressa, vai correndo, não perca tempo. E muitas vezes nós queremos deixar as coisas para amanhã. Muitas vezes eu falei: pai, as coisas estão muito bem aqui, deixa eu cuidar das ovelhas, deixa eu tirar o leite, deixa eu fazer o queijo, é muito melhor, é mais agradável aqui, eu não vou correr risco nenhum. Mas o que o Pai diz é o seguinte: existem pessoas lá fora que precisam da minha presença. E você que vai representar a minha presença lá, Davi. Isso que eu quero dizer no mundo espiritual. Então nós temos que ter essa atitude de Davi, não deixar para as coisas para amanhã, não. É o hoje, é o momento, é o oportuno, é agora. Porque saiu da boca do Pai. E quando sai da boca do Pai, nós recebemos essa palavra, confiamos nela, que tudo vai ser resolvido. Tudo é para a honra e glória do Senhor. As coisas vão ser deixadas para amanhã, não. Vai ser um momento, vai ser agora. Então o que diz aqui? E Davi, acordando bem cedo, arrumou a sua bagagem, que ali tinha os pães, tinha o queijo e tinha os grãos torrados. Amados irmãos e irmãs, nós temos que entender e compreender que nós estamos aqui na face da terra com um propósito. O propósito de termos recebido essa chamada do Senhor. E estarmos cientes que estamos numa batalha, seja existencial e também no mundo espiritual. Porque aquele vale ali chamado Vale do Carvalho, ali era muito mais do que um território, ali era muito mais do que um local geográfico, ali representava o mundo espiritual. Então Davi não podia estar de qualquer jeito. Primeiro ele tinha que obedecer, ouvir e obedecer a voz do seu pai, receber com grande responsabilidade e pegar aqueles alimentos e trazer para si e para alimentar aquelas outras pessoas. E a Bíblia diz que com esse gigante, a minha responsabilidade é somente ter trago o alimento e simplesmente ouvir como estão meus irmãos e voltar para casa. Isso era o suficiente. E nós muitas vezes achamos o suficiente. Terça-feira, quando nós vamos à igreja,
Quarta-feira na congregação, escola dominical e culto à noite. Nós achamos que a nossa vida cristã está nessa caixinha de dias de semana. Mas quando nós estamos debaixo da autoridade divina, quando estamos debaixo da unção do Senhor, nós fazemos o além, não os nossos méritos, mas pelos méritos daquele que nos vocacionou, que nos chamou, o Deus eterno, o Cristo ressurreto, o Espírito Santo de Deus. Porque a história não termina no versículo 22, ela vai prosseguir a partir do versículo 23. Nós vimos que, olha atitudes de Davi, e olha a atitude daqueles que, humanamente falando, eram estar aptos a confrontar contra, não somente como Golias, mas quem estava atrás de Golias, um exército de inimigos. Por quê? Porque quando Davi chega ali, amados irmãos e irmãs, muitos poderiam ver assim, está chegando simplesmente um homem do interior. Está chegando simplesmente um rapazinho que é somente cuidador de ovelhas, tirador de leite, fazedor de queijo, com um olhar de menosprezo, de um olhar que achava que simplesmente estavam com as suas armaduras, que estavam simplesmente com as suas espadas. Não importa, a questão é de você não estar na batalha, mas a questão é como você vai enfrentar essa batalha, como você vai ultrapassar esse campo de batalha. Não adianta você simplesmente estar com a armadura, não é simplesmente você estar com uma espada na mão, não é simplesmente você bater no peito e falar assim, eu estou treinado. Isso é importante no campo de batalha, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, amados irmãos e irmãs, porque Davi, humanamente falando, essas características ele não tinha, mas ele tinha uma outra visão. Porque no versículo 24, diz assim a palavra do Senhor, que os soldados diziam assim, olha, vocês viram aquele, a partir do versículo 24, vocês viram aquele homem que se levantou e que se presenciou? Vocês observaram como ele é grande, como ele é forte? Então, muitas vezes, a nossa visão, muitas vezes, o nosso pensamento, o nosso olhar, foca no tamanho do adversário, foca no tamanho das nossas adversidades. Mas agora aqui, eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não podemos ter uma atitude como esses soldados. Por quê? Porque não era somente estar armado, como diz toda essa armadura. Não era simplesmente falar, eu estou numa batalha, eu represento o exército do Deus. Não é simplesmente falar, mas tem que agir. Davi foi diferente. E não somente a Bíblia fala assim, que eles ficavam apavorados, eles ficaram com medo porque ter visto não o tamanho, a quantidade de exércitos filisteus que estavam atrás de Golias, mas eles focaram Golias. Ou seja, focaram o tamanho do inimigo e deixaram que o tamanho do inimigo influenciasse a sua fé. Nós temos que ter a atitude diferente. Quando nós recebemos do pão do Pai, vindo do Pai, nós temos que ter atitude diferente como teve Davi. Amados irmãos e irmãs, Davi não se preocupou-se com a quantidade do exército que estava atrás de Golias e nem tão pouco ficou se preocupado com o tamanho de Elias. Porque única e exclusivamente, amados irmãos e irmãs, o que Davi tinha no seu coração é a grandeza e o poder do teu Deus. Aleluia! Davi tinha a responsabilidade e tinha também essa grandeza desse coração de que dentro dele não era somente um pão, um alimento não, que foi dado pelo seu pai Jessé não, mas porque desde a sua infância ele tinha a grandeza e o pão vivo do céu dentro da sua vida, que era a fé no único Deus verdadeiro, independente de como ele estava. Independente das crises existenciais que muitas vezes aparecem nas nossas batalhas, mas o que importa é a grandeza, a dimensão eterna do Deus verdadeiro. O mesmo Deus que estava lá
naquele vale do Carvalho, é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã. Independente das circunstâncias da vida, nós glorificamos a Deus em Cristo Jesus, o Senhor, mediante a presença poderosa da unção do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. A partir do versículo 26, amados irmãos e irmãs, entre o versículo 25 e 26, os soldados de Israel disseram o seguinte: olha, se levantar porventura um homem, qualquer homem, e porventura ele matar esse gigante, ele vai ter recompensa. E dessa recompensa vai se casar, vai ter as mãos, ou seja, vai casar com a filha do rei, Saul. E também a família, toda a sua família, a família de seu pai, não vai ter mais obrigação nenhuma serviçal para com o rei. E além disso, será isento dos impostos. E Davi pergunta: qual é a recompensa? Só que a partir do versículo 28, nós lemos até o versículo 26, como eu disse, são 58 versículos. Mas a partir do versículo 28, quando você tiver lá a oportunidade, e eu sei que você conhece todo esse contexto, o irmão primogênito, Eliabe, a preocupação dele era com as ovelhas que Davi tinha deixado lá em casa. A Bíblia não relata nenhum momento de agradecimento pelo fato dele ter saído de casa, ter trago alimento para ele e também para os demais. A preocupação de Eliabe é que Davi deixou as ovelhas lá sem cuidado. Obviamente não deixou, que a Bíblia nos relata que deixou com um servo, com um ajudante. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, não se preocupe de que mesmo as pessoas do seu convívio não deem valor ao que Deus chamou no seu coração. Não importa se é da sua família, não importa se é a sociedade, não importa a sua denominação, não importa quem seja, não importa os anjos, não importa os demônios. O que importa é a posição que Deus te colocou. Aleluia, é isso que importa. É o chamado que Deus colocou na sua vida. Versículo 28, Eliabe queria de certa forma menosprezar o seu irmão. Ou seja, o que importa a Davi é você estar em casa cuidando das ovelhas, é tirar leite, é fazer queijo. É isso que importa. Não é você estar aqui e se olhando as coisas que estão aqui, não é o seu lugar. Não era lugar na visão de Eliabe. Não era lugar na visão de Abinadab. Não era lugar na visão de Samar. Não era lugar na visão dos outros soldados. E também não era a visão de Saul. Como disse, não importa o que as pessoas falam ou deixam de falar a seu respeito. O que importa é o que foi revelado no coração de Deus para o seu coração. E a posição que Deus te colocou aqui na face da terra. Independente do local onde você estiver. Aleluia, porque se Ele te vocacionou, se Ele te chamou e onde Ele te colocou, o nome dEle vai ser glorificado através e por meio da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 33. Veio, de certa forma, a preocupação do rei Saul, dizendo assim: porque Davi se manifestou estar à frente, Davi se manifestou estar na batalha. Mas Saul falou assim: ó, você ainda é menino. Como Davi, como você ainda sendo menino vai guerrear com um homem de 2,90 m? Como você vai guerrear com um homem que o capacete é de bronze, a lança é de bronze, a armadura é de bronze, a caneleira é de bronze, a armadura simplesmente pesava 60 quilos, e só a ponta da lança de Golias, só a ponta,
7,2 kg. Mas isso era uma visão humana, mas não era a visão daquele que o vocacionou a Davi. Então Davi, olha a resposta de Davi a partir do versículo 34. Meu rei, com todo respeito, eu nunca fiquei em frente de uma batalha como essa. Eu nunca tive um guerreiro ou um adversário humano como essa. Mas tem algo que o Senhor talvez não saiba. Nas minhas mãos o Eterno me deu vitória. As ovelhas que seriam mortas, ceifadas, tanto por leão e tanto por urso, eu os matei. Não simplesmente eu, mas a força que vem do meu Deus. Então quem é este filisteu? Quem é esse incircunciso? Se porventura Deus me deu a vitória diante dos leões e diante desse urso, mesmo esse homem que está na minha frente, eu creio pela fé no meu Deus, no Deus de Israel, que eu também serei vitorioso. Israel será vitorioso, o rei será vitorioso, todo o povo de Israel vai ter vitória no único Deus verdadeiro. Amém. Então aí, amados irmãos e irmãs, a única situação que o rei fez, a partir do versículo 38 e 39, era a armadura que estava no rei, a própria armadura do rei. O rei coloca em Davi. Aqui eu trago para mim e para você, mesmo que as intenções sejam boas, mas nem tudo que nós recebemos é apropriado para nós. Então seleciona aquilo que você recebe. Vou repetir, mesmo que humanamente falando seja apropriado, mas não quer dizer que aquilo que você recebeu vai dar certo para você. Mas tenha convicção, tenha certeza que aquilo que Deus o revelou, isso é o suficiente. Aleluia. Porque quando Deus nos capacita, quando Deus nos orienta, quando Deus nos vocaciona, amados irmãos e irmãs, é aquilo que vem da glória, do trono, da graça dele. É o suficiente. E a única coisa que nós temos que fazer é crer que Deus nos dará a vitória em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Frente a frente, Davi e Golias. Frente a frente, o servo de Deus. E frente de Davi, o seu opositor. Como eu disse, não era a responsabilidade de Davi estar à frente. Mas ali, Davi representava e era embaixador do Deus vivo e verdadeiro. Enquanto esse homem, esse filisteu, eu dei aqui todas as características das suas armas e também a sua estatura, o seu tamanho, a sua força, o seu vigor. Davi foi diferenciado. Só que muitas vezes nós visualizamos somente o cair de Golias. Mas nós temos que observar, a partir do versículo 40, três coisas. Quando ele devolve a armadura para Saul. Primeiro, no lugar da armadura ele pega um cajado. E cajado aqui, uma das características de cajado, não somente proteção, mas também autoridade. E ali na mão de Davi representava a autoridade do Senhor. Glória a Deus. E também estava falando que um dos instrumentos que estava com Davi era uma funda. Era um instrumento que tinha couro, que tinha 2 cordas. E era
era um instrumento que recebia um objeto para impulsionar, para direcionar o alvo. Aqui eu vejo muito mais do que uma funda. Aqui eu vejo nos olhos da fé. O que estava nas mãos de Davi era a presença do Espírito Santo de Deus. Vou repetir, né? Era muito mais do que as mãos, um órgão, era muito mais do que um elemento. Era a unção do Espírito Santo, era a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Davi. E terceiro fala que havia uma pedra. Foram tiradas 5 pedras lá do rio. E Davi pega essa pedra. E com alvo certeiro. Sem errar. Por que sem errar? Porque está na direção de Deus. Por que sem errar? Porque está debaixo da autoridade de Deus. Debaixo da glória de Deus. E a Bíblia diz que essa pedra atingiu a testa ou a fronte. E Golias foi a nocaute, vamos dizer. Davi caiu. Golias caiu. Mas caiu porque essa pedra é muito mais do que uma pedra. É muito mais do que te retirado do rio. Porque aqui a pedra, ela representa a pedra angular. A pedra que sustenta. A pedra que não se abala. A pedra chamada Cristo Jesus o Senhor. Aleluia. Então essa pedra aqui que estava nas mãos de Davi é o próprio Cristo no mundo espiritual. Que quando essa pedra atinge o inimigo tem que cair. Tem que ser derrotada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. E tudo isso aconteceu porque saiu da boca do próprio Davi dizendo: ó Golias, você está com essas armas, mas eu como servo, como submisso ao único Deus verdadeiro, eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu para a derrota de Golias foi porque foi pronunciado de dentro de um homem cheio de fé, ainda jovem, com nenhuma, vamos dizer assim, técnica, como nenhuma experiência dessa guerra, mas no mundo espiritual ele tinha uma experiência. Por quê? Porque dentro dele estava o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que faz nova todas as coisas. Então essa pedra representa a pedra angular que está aqui nesta manhã, o ressurreto, o Cristo verdadeiro. Amém. Eu poderia aqui, amados irmãos e irmãs, terminar essa meditação. Porque, como eu disse, muitas vezes nós focamos a derrota de Golias e a vitória de Davi. Só que existem momentos da nossa vida que nós não representamos Davi. E talvez o que eu posso falar aqui possa te chocar. Vocês podem se chocar, falar o que o irmão Alexandre está falando. Muitas vezes as nossas atitudes representam Golias e não Davi. Como? Como representam Golias? Porque Golias estava à frente de Davi, mas Golias não representava nada para Davi. E muitas vezes as nossas atitudes, atraímos um Golias dentro de nós. Como? Falta de fé. Como? Falta de amor. Como? Falta de sensibilidade. Falta de temor à palavra de Deus. Falta de empatia. E muitas vezes as nossas atitudes, como fala, representam esse Golias, que nós atraímos ele dentro de nós. Falta de perdão. Não simplesmente nós perdoarmos as pessoas, mas simplesmente reconhecer que nós somos pecadores e temos a sensibilidade, a transparência, a humildade que reconhecemos que pecamos e tropeçamos e pedimos perdão.
Falta isso dentro de nós. Então, para acabar com esse Golias de dentro de nós, precisamos de quê? Dessa pedra angular, chamado Cristo Jesus o Senhor. E Golias não somente recebeu a pedra, ele caiu e foi decapitado. Diz a palavra logo no finalzinho que com a mesma espada que estava nas mãos de Golias, Davi pega aquela espada e decapita a cabeça de Golias. Ou seja, tudo isso é para honra e glória do nome do Senhor. Porque nós também temos que cair, porque nós temos que reconhecer que Ele é tudo na nossa vida. Jesus é tudo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é a pedra angular. E mesmo diante nas nossas batalhas, hoje a realidade, o cenário que está em nossa volta é uma batalha. Mas da mesma forma, amados irmãos e irmãs, independente de qual desses Golias que aqui eu citei, o que importa é que nós recebemos o chamado do Senhor. Logo no início, nós recebemos o alimento do Senhor. Nós temos essa pedra angular, que é chamado Cristo Jesus o Senhor. Sabe por que Davi teve essa vitória? Não começou no capítulo 17. O chamado de Davi não iniciou aqui nesse capítulo que eu falei, não. No capítulo 16, logo nesse mesmo livro, no capítulo 16, no versículo 13, diz assim: E Samuel, o servo do Senhor, com um chifre, não tinha uma gotinha de óleo, não, estava transbordando de óleo. E chama esse mesmo menino, esse mesmo jovem. Para o mundo era simplesmente um jovem cuidador de ovelhas. Para muitos um retirador de leite. Para muitos um fazedor de queijos. Mas isso era o óleo dos homens. Era o óleo de Satanás, mas não era o óleo do Senhor. Aleluia, porque os olhos do Senhor é diferente. Porque muitos querem ver o exterior. 7 filhos lá na casa de Jessé. Samuel queria ungir, não, mas os olhos do Senhor é diferente. Os olhos do Senhor é que está dentro do meu coração e do seu coração. Não é o exterior, porque o exterior, quem era Davi? Era um jovem, era belo, era ruivo. Era isso que era característica de Davi. Mas o Senhor fala, não, tem que chamar Davi, encontra esse homem. Então Davi vem até ele. E a Bíblia diz em Samuel, relata que pegando o chifre, não era gotinha não, irmãos. A cabeça de Davi, um dos salmos, lembra lá um dos salmos que fala sobre a questão do chamado de Arão? Que veio sobre a sua cabeça, sobre a barba, sobre a orla e suas vestes. Creio que aconteceu aqui da mesma forma com Davi. Foi transbordante, o óleo transbordante. E ainda nesse mesmo versículo 16 diz que quando Samuel joga o óleo sobre a cabeça desse mesmo menino aqui, Davi, que para muitos ninguém dava nada para ele, mas por o Senhor uma vida preciosa. Então quando Samuel joga esse óleo, que representa a unção do Espírito Santo sobre a cabeça de Davi, ainda nesse mesmo versículo 13 diz assim: E o Espírito do Senhor caiu, ou seja, pousou, estava sobre Davi. Não fala somente naquele dia, não. E todos a partir daquele dia, ou seja, todos os dias o Espírito Santo do Senhor estava sobre a vida de Davi. Lá na batalha, aqui nessa batalha, quando Davi diz assim para Saul, Saul, eu vou estar à frente, porque no mundo espiritual quis dizer o seguinte, ó Saul, hoje eu sou um menino, mas cheio da unção de Deus, mas o amanhã eu vou cuidar da mesma forma que lá na minha casa eu cuido das ovelhas, eu vou cuidar do povo de Deus. Da mesma forma que eu vim da minha casa e trouxe esses alimentos que o meu pai me deu, eu vou nutrir com a justiça divina com esse povo de Israel. Israel vai ter um rei diferenciado, não é eu não, mas o rei dos reis e o Senhor dos senhores, o Deus de Israel. Agora eu prometo que eu vou finalizar aqui.
lembra o que saiu da boca dos soldados? Que quem derrubasse o gigante ou quem derrubasse o inimigo teria recompensa? Foi-lhe dito 3 coisas. Uma recompensa, segundo, a mão da filha, né? A mão da filha de Saul. E terceiro, o pai, ou seja, a família, não teria mais responsabilidade com os serviços do rei e seria isento de taxa. O que isso significa? Quando nós estamos submissos à palavra de Deus, quando nós alimentamos da palavra de Deus, quando estamos cheios desse óleo, mas é muito mais do que um óleo saído dentro de um chifre de carneiro, não, é que sai do trono, desce do trono da graça de Deus e vem sobre a nossa vida. Primeiro, nós temos recompensa em quem? A vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Aleluia! Nós somos recompensados não pelos nossos méritos, não, é para a honra e glória de Deus. Segundo, diz aqui que a pessoa que matasse o inimigo lhe daria a mão à filha. E que eu trago isso para a nossa vida espiritual? Quando nós estamos cheios da unção, cheios da glória de Deus, também o Senhor nos dará. Aqui, filha, no mundo espiritual é a nova Canaã, é a Jerusalém celestial. Não é simplesmente da Palestina, não é simplesmente no local geográfico, não. Nós recebemos que muitas vezes quando fala filha, Sião é falado sobre filha, é sobre um carinho, é sobre uma filha amorosa que Deus traz para si e ama e perdoa. E no mundo espiritual, quando nós recebemos a unção do Senhor, a glória do Senhor, nós também iremos para Sião celestial, para Jerusalém celestial, para a pátria celestial, para a glória de Deus. E por último, diz aqui que o pai da família não ia servir de certa forma, ser serviçal do rei, responsabilidade do rei. E não somente isso, os impostos estavam isentos. Para finalizar, agora eu prometo que eu vou finalizar. Tudo foi pago na cruz do Calvário, em Cristo Jesus o Senhor. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão alicerçados em Cristo Jesus o Senhor. Não são pelos meus méritos, não são porque eu estou com meu nome arrolado numa instituição evangélica, não. É porque eu estou debaixo da unção e da glória de Deus, porque eu estou alicerçado nessa pedra angular que é Cristo Jesus o Senhor, cheio do azeite celestial, cheio da glória de Deus. Então tudo foi pago na cruz do Calvário, ou seja, o que foi pago na cruz do Calvário não tem como pagar, é impagável. Todo dia eu me submeto na glória de Deus, todo dia eu preciso do pão vivo do céu. Todo dia eu preciso estar encharcado desse azeite chamado o Espírito Santo do Senhor. Obviamente, se eu pudesse dar a oportunidade para você falar se você está passando ou se passou por uma batalha. Sentes, amados irmãos e irmãs, que mesmo a realidade que nós estamos vivenciando de hoje, nós cremos pela fé que isso vai passar, mas também nós temos a convicção que outras batalhas virão. Porque nós sabemos que as coisas ainda, muitas barreiras, muitas adversidades, muitos Golias das vidas vão aparecer. Muitos homens, muitas mulheres vão falar: você não tem futuro, você é simplesmente um fazedor de queijo, um tirador de leite. Simplesmente nós vamos ouvir isso, não. Mas o que importa é que dentro de nós reina, não somente isso, mas para todo sempre, não somente o Deus de Israel, mas o único Deus verdadeiro, que faz nova todas as coisas. E que o Senhor nos abençoe, meu amado e meu irmão e minha irmã, independente da batalha da vida. Cremos que esse mesmo Deus de Davi, que esse mesmo Espírito Santo de Davi, que essa mesma pedra que representa Cristo e Davi, é o mesmo Senhor, é essa trindade poderosa e eterna que está dentro de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde
para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Temos pedido de oração? Nós vamos ter um momento de oração. Mais uma vez nós iremos orar e interceder para o nosso irmão Quirino, os profissionais de saúde, os nossos governantes, pelos enfermos, pela mãe do nosso irmão Vinícius, né, a Sueli, também carece das nossas orações. Também nós temos que orar, amados irmãos e irmãs, além dos profissionais que saem de suas casas para trabalhar, também nós orarmos pelas pessoas que estão desempregadas. Porque diante do cenário que se encontra, muitas pessoas, infelizmente, têm perdido seu posto de trabalho. Também para os empresários, enfim. Essa batalha, esse campo de batalha que nós estamos passando, e nós iremos passar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, irmão? Vamos ter um momento de oração, vamos orar para a glória de Deus. Pai Santo, Deus eterno, louvado e engrandecido seja o teu santo e glorioso nome. Mais uma vez aqui na tua presença, Senhor, em reverência a ti, pedimos a ti, Pai, no nome santo do Senhor, aos irmãos que se encontram enfermos, a Sueli, a mãe do nosso irmão Vinícius, ao nosso irmão Quirino, e todos os pedidos, ó Pai, mencionados, que nesse momento que estão nos assistindo, cubra com teu sangue e com teu poder. O teu nome tem todo poder no céu, na terra e debaixo da terra. É por isso que nós invocamos o teu nome, Senhor, o nome santo de Jesus, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Pai, também os nossos governantes, tenha misericórdia, Senhor, que simplesmente eles possam focar somente no Senhor, estar submisso somente à autoridade única e divina que vem de ti. Aos cientistas, ó Pai, mesmo diante da capacidade deles, eles também possam se submeter ao Senhor. Sobre as vacinas ou sobre os medicamentos, ó Pai, nós colocamos a vida deles em tuas mãos. Abençoe rica e poderosamente. Aos profissionais, ó Pai, sejam eles que estão direto ou indiretamente nessa situação do coronavírus. Aos demais profissões, ó Pai, que precisam de sair, de trabalhar, que o Senhor também abençoe, acampa aos teus anjos de redor, livre de todo mal. As pessoas, ó Pai amado, que moram nas ruas, ó Pai, guarda debaixo do teu sangue e do teu poder. Mas também neste momento, Pai, colocamos a vida daqueles homens e mulheres, ó Pai, que diante do cenário que se encontra, perderam o seu posto de trabalho. Em nome de Jesus, o Senhor, guarda a vida deles e também de toda a sua família, Senhor. Que não falta o sustento, Pai amado, o mantimento nos seus lares. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. E nós cremos pela fé, Pai. Da mesma fé baseada aqui do teu servo Davi. Nós cremos num único Deus verdadeiro. Abençoe rica e poderosamente para a glória do teu nome. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado porque tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, o Senhor, que nós te agradecemos. Amém. Passar agora para o... Deus abençoe, amados irmãos e irmãs. Passa agora para o irmão Alexandre, que tem uns avisos para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Tenho certeza de que Deus falou poderosamente ao seu coração, assim como Ele falou ao nosso. Então, se Deus falou ao seu coração, compartilhe essa palavra, que outras pessoas sejam alcançadas. Quem sabe, tem muitos gigantes que estão precisando ser derrotados e tem muita gente que não está sabendo o que fazer. Então abençoe, compartilhe essa palavra e eu tenho certeza de que vidas serão muito abençoadas. Amém? Nós queremos aqui pedir desculpa pelo nosso... A gente teve um problema na conexão aí. Na verdade, não foi a conexão. A live pausou sozinha. E aí depois, ainda bem que a gente tem uma transmissão paralela aqui na televisão, deu para eu perceber.
mas a gente retomou, graças a Deus tá tudo bem, tá? Muito obrigado pela paciência dos irmãos. Quero lembrar de alguns avisos rapidamente antes da gente encerrar. Primeiro eu quero lembrar dos avisos mais próximos, né? Daqui a pouco, às 10h30, o nosso Ministério de Trabalho com Crianças estará liberando um novo vídeo com uma mensagem muito especial para as nossas crianças. Então, se você tem uma criança aí próxima, você conhece alguém que tem uma criança, compartilhe essa mensagem, fale que às 10h30 vai ter uma mensagem muito abençoada que o nosso Ministério Infantil preparou com muito carinho. E eu tenho certeza de que Deus falará ao seu coração. Amém? Então, às 10h30, o vídeo do Ministério Infantil para as nossas crianças. Também às 10h30, a Sala dos Jovens Casados, da professora Edilane Martins, está sendo convidada para um momento de estudo, um momento de conversa, muito abençoado também. Se você faz parte dessa sala, se você tem interesse de participar desse momento de conversa, entre em contato com a Edilane. A Edilane está aí no nosso site logo aí embaixo, tá? Você pode conversar com ela, que ela vai estar passando como vai ser, em que plataforma, em que momento e aonde vai ser essa conversa, tá bom? E nós queremos lembrar também, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje é dia de ceia, ceia do Senhor, sim. E nós mais uma vez, por conta das restrições, por conta do coronavírus, nós estaremos hoje também de forma muito abençoada, fazendo a nossa ceia do Senhor de forma virtual. Então, todos são desafiados a fazer a sua própria ceia. Então, prepare o seu pão, o seu suco de uva, e no momento da nossa ceia, do nosso culto, a partir das 19 horas hoje, o nosso pastor estará abençoando, estará fazendo lá da casa dele, e nós também estaremos sendo abençoados em nossas casas. Amém? Então, hoje, às 19 horas. E nós lembramos a todos e todas, que de segunda a sábado nós temos essa live às 20 horas, e o domingo às 19 horas e às 9 horas da manhã. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Estamos muito felizes com a presença de todos que estão nos assistindo. Nós vimos muita gente aqui e eu creio que logo mais à noite Deus falará muito ao seu coração, e agora às 10h30 também, tá? Nós vamos estar cantando um cântico e nós vamos estar encerrando. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe e que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém? Say